gente vai dar início, apesar que só estamos em 3 aqui na live, mas não tem problema, porque depois ela fica gravada e outras pessoas podem assistir. Hoje nós vamos abordar para a nossa reflexão um assunto que é o nosso cotidiano, acontece na nossa vida com frequência, que é os espíritos que convivem e nos intuem, não é, de certas ideias, se forem espíritos superiores, positivamente. Mas o assunto que a gente vai abordar seriam, no caso, os obsessores, né? Então, ideias que eles utilizam, ideias deles, não é, que eles utilizam para nos influenciar negativamente. E também atitudes que podemos ter para termos uma vida mais feliz. Antes vamos fazer uma prece, em seguida eu faço uns informativos, a gente já começa, tá? Vamos fechar os olhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Graças a Deus. Podemos abrir os olhos. Bom, as atividades da Casa Espírita, nós temos elas todos os dias. Domingo, 9 da manhã, a palestra espírita. Segunda-feira, 19 horas, a sessão de desobsessão, que é a assistência espiritual. De terça-feira, que foi ontem, presencial na Casa Espírita, estudo do Livro dos Espíritos e online, o curso básico do Espiritismo. Hoje, quarta-feira, às 20 horas, nós vamos ter o passe magnético e o tratamento também de desobsessão para os casos mais específicos. Na quinta-feira, amanhã, o tratamento de cura espiritual da apometria, sexta-feira, 19 horas. Vamos ter a palestra evangélica e apometria a partir das 19. E no sábado, 16 horas, o curso Aprendizes do Evangelho. Além disso, nós temos um celular, que funciona como uma secretária eletrônica, que é o 963004552, pelo qual qualquer um pode pedir informações. E nós também temos um canal no YouTube, as iniciais são CEMN-POA. Lá nós temos os vídeos, né, das lives que fazemos aqui, os cursos também estão lá, e palestras especiais e também musicais. Tem algumas músicas lá do nosso grupo, e que no fim ele acabou encerrando as atividades, né, parando e não está mais em atividade. Mas nós tivemos esse grupo musical. Então, vamos aí para o nosso assunto propriamente dito. Que, como nós sabemos, nós não estamos sozinhos. Deus nos criou, não é? Em quantidade espalhados pelo universo infinito, mas aqui no nosso planeta Terra, nós podemos dizer, mais alargadamente na nossa dimensão, né? Que temos outras dimensões. Então nós temos o planeta Terra na esfera carnal, a esfera física, que é a nossa. E, portanto, todos os corpos dos espíritos, eles utilizam-se da matéria. Porque Deus criou espírito e matéria. Então nós somos espíritos e a matéria, nós nos servimos dela para o nosso aperfeiçoamento, por isso que Deus criou também a matéria. Então, para além do nosso mundo vibracional, carnal, físico, tem também as outras 6, né? A mais próxima de nós é a quarta, que no caso é o que nós chamamos de mundo espiritual, mundo astral. E os espíritos, como nós também somos espíritos, habitamos cada uma dessas regiões dimensionais, tanto aqui quanto na outra, sendo que é possível um espírito migrar de uma dimensão para outra, desde que ele utilize o corpo compatível. Se ele utilizar o corpo compatível, ele pode ir de uma dimensão para outra. Então, por exemplo, um espírito que estiver utilizando um corpo mais sutil, ele pode ir por um outro mundo ou dimensão menos sutil. Então, por exemplo, quem estiver na quarta dimensão, ou mundo espiritual, ou mundo astral, tem condições de vir para cá,
com o corpo espiritual que ele estiver. Porque aqui é um mundo mais denso, então dá para vir. O contrário já não é possível. Então não é possível sair daqui com o corpo físico e ir lá para o mundo espiritual com o corpo físico. Mas é possível deixar o corpo físico aqui e ir com o corpo espiritual lá, porque nós temos todos eles. Apenas estamos agora vinculados a um corpo físico, vivendo a experiência no mundo físico. Bom, aí então suponhamos que haja um espírito que esteja desencarnado, portanto, boa noite, Brandina, obrigado pela sua presença, e esteja no mundo espiritual. Mas ele localiza uma pessoa que esteja encarnada, porque para mim todos são pessoas, encarnados e desencarnados são pessoas ou personalidades. E aí tem uma pessoa que está encarnada que ele localizou que ele não gosta. Ou então, ele é um espírito que trabalha, né, a serviço de outros e vai lá realizar um serviço para o outro, para prejudicar alguém, o que quer que seja. E aí então, numa situação ou em outra, esse espírito vem e suponhamos que nos encontre em qualquer ambiente, na nossa casa, nos encontre lá. E aí, como que ele vai fazer para fazer alguma coisa contra nós? Como ele vai fazer alguma coisa... Boa noite, Aparecida, tudo bem? Boa noite, obrigado pela sua presença. Primeiro ele tem que aproximar-se e gerar uma sintonia para nos acessar, né? Porque o espírito desencarnado, ele não cria em nós nada que nós não tenhamos. Ele não cria sentimentos em nós que nós não tenhamos. Ele não cria vícios em nós que nós não tenhamos. Agora, o que ele pode fazer e faz é amplificar uma pequena falha nossa, de caráter ou mesmo um vício físico, e aí a gente perder o pé disso. Então, isso pode acontecer, mas nós já tínhamos, não foi criado por ele. Então, suponhamos que o espírito desencarnado queira nos prejudicar, então vamos classificá-lo como obsessor, né? E aí ele chega e encontra aquela pessoa num padrão vibracional muito alto. Boa noite, André Roberto. E ele não consiga ter nenhum acesso a essa pessoa. Por exemplo, a pessoa não fuma, nunca se interessou em fumar, e aí ele chega e joga uma ideia sobre o cigarro. Para a pessoa que nunca fumou, não tem interesse, para ela, essa ideia torna-se absolutamente irrelevante. Então é uma ideia que entra de um ouvido, sai pelo outro e não fica na cabeça da pessoa. Não fez nenhum efeito. Mas vamos dizer que seja uma outra situação, né? Que a pessoa, ainda falando de vícios, né? Que a pessoa goste de beber, mas não está querendo até parar tudo, mas ele gosta. Então esse espírito vem e lança uma ideia. Ai, que vontade, tá calor hoje, vontade de tomar uma cerveja. Aí aquela ideia vem na cabeça dele e a pessoa pensa que a ideia é dela, mas não é. Porque de repente veio a ideia. Ela não estava pensando, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, e de repente vem essa ideia. E a pessoa acredita que a ideia é dela. Aí a pessoa reflete, poxa vida, hein? Acho que é uma boa ideia mesmo. Eu tomar uma cerveja com esse calorzinho, é uma só também, não faz mal nenhum, né? E aí a pessoa vai na geladeira, abre a latinha e toma a cervejinha. Mas aí ele fala, nossa, que cerveja gostosa, eu vou tomar mais uma. E assim vai. Então, foi uma ideia que foi implantada. Então esse espírito já percebeu que tem um acesso ali na pessoa. E esse acesso é na bebida. Ele já percebeu uma brecha, uma rachadura por onde ele pode entrar. Então, no campo vibracional da pessoa tem uma fissura que ele sabe que nessa fissura ele entra. E ele entrou, aí ele pode jogar outras ideias, além desta, não é só essa. Ele joga essa, joga outra e vai, né? E implanta ideias negativas na cabeça da pessoa, né? Daqui a pouco ele joga uma outra ideia. Ah, mas sua mulher não ajuda em nada, só você que trabalha, ela não faz nada, fica aí, inclusive nem lavou a louça, não é? Aí você chega e aquela ideia que ele lançou, você pensa que é sua, né? E aí você começa a falar, pô, mas eu chego aqui cansado, trabalhei o dia inteiro, você nem para lavar a louça, e fala áspero ainda, né?
Aí a mulher já fica ressabiada, né? Porque não gosta do jeito que ele fala. Mas ela tolera, mas aí o espírito obsessor já percebeu a brecha e já sabe que a mulher não gostou, que ele já observou, ele está ali na casa. Ele falou, opa, aqui eu vou criar uma intriga aqui, daqui a pouco eu estou separando esse casal. Eu separo o casal, ele vai estar sozinho, aí ele é uma presa mais fácil ainda, porque aqui no lar dele, estou vendo que a mulher é uma pessoa que faz prece, é uma pessoa, estou vendo que ela vai do centro espírita, essa mulher eu não estou gostando dela. Eu preciso afastá-la dele. E eu vou atacar nisso. E aí ele vai, lançando ideias negativas para ele alcançar o objetivo dele, que é prejudicar essa pessoa. Então, é um aspecto que precisa ser sempre observado. Não é? As ideias nem sempre são nossas. É preciso observar quando vem alguma ideia repentina na nossa mente. No nosso caso, que a gente está aqui abordando, uma ideia negativa. Então, inesperadamente, vem uma ideia negativa que, se você não tiver uma observação, uma capacidade, não é, de racionalizar, você vai entrar numa fria. A primeira coisa, para que ideia é essa? Quanto é isso aí? Peraí. Eu não estava nem pensando nisso? E é um troço ainda que vai me fazer mal, prejudicar, vai estragar meu ambiente. Você já logo afasta isso da sua cabeça, porque pode ser realmente uma ideia negativa que está sendo implantada por algum obsessor. Então é um cuidado, né? Bom, outra coisa, exploração psíquica em loop. O que é exploração psíquica em loop? É uma ideia fixa. Então, isso pode ser feito pelo espírito que fica ali, e ele fica toda hora buzinando ali na cabeça da pessoa, mas hoje em dia eles têm umas facilidades que botam um chip ali, um dispositivo, e ele pode sair para fazer outras maldades. Né? Ele implanta um dispositivo ali, né? Gente, o dispositivo não é no cérebro físico, tá bom? Esse dispositivo é colocado no corpo compatível, no caso, o corpo astral, né? E aí reverbera no corpo. Porque quem pensa é o espírito, tá certo? Reverbera, a pessoa está ali no corpo físico, está pensando naquilo. Aí a ideia vem repetida. E ele programa o horário que ele quer a ideia, né? Então a pessoa enlouquece. Então, por exemplo, a pessoa, o obsessor, planeja que essa ideia repetida toda noite, por exemplo, lá para. Vamos supor que o espírito saiba que essa pessoa vai sempre dormir por umas 11 da noite. Fala, bom, então, beleza. Então, como ele vai dormir sempre esse horário, eu vou colocar um timer nesse dispositivo para quando for 11 da noite, começa a funcionar. Aí vem a ideia repetitiva. Tal. E vamos dizer que ele vai dormir, né? E aí ele está deitado, começa a vir aquela ideia. Aí ele entra naquele pensamento, em loop, que fica rodando sem parar, ele fica pensando só naquilo. Pensando naquilo. Ele pensando naquilo, ele não consegue sair desse pensamento repetitivo. E suponhamos que ele seja uma pessoa que ajude em alguma tarefa espiritual à noite. Mas se ele entrar nesse loop, ele não consegue ir fazer a tarefa dele. Então ele fica preso ali, naquele corpo dele, com aquela ideia repetitiva, em loop. E os mentores perdem um trabalhador. E ele perde a oportunidade de servir. Isso eu estou dando uma ideia. Isso pode acontecer. Então, vamos dizer que um obsessor queira retirar trabalhadores de uma casa espírita. Né? E aí, o obsessor sabe que, durante a tarefa do grupo encarnado, não é? Vamos supor que é uma tarefa de desobsessão, né? Como nós fazemos na segunda-feira na casa espírita, e aí então, depois que termina, todo mundo vai para casa, e à noite, como nós sabemos, nós continuamos a participar de tarefas assistenciais no mundo físico, no mundo espiritual. Mas esse obsessor, ele quer fazer o quê? Ele quer atrapalhar, ele quer tirar esse trabalhador, né? Porque ele considera que é uma criatura que está atrapalhando lá as coisas dele. Então ele vem e coloca
esse dispositivo. Esse trabalhador, na hora de dormir, vai entrar nesse pensamento repetitivo e não vai lá na tarefa para a qual ele é convocado e ele participa. Portanto, a equipe perde um trabalhador, né? Então, toda vez que a gente começar a perceber que seguidamente ou em determinados horários, né, à noite ou enfim, vem aquele pensamento repetitivo. Toda noite esse negócio aqui, caramba, é só eu chegar para ir deitar, ou eu já estou deitado para dormir, aí me vem esse pensamento, eu não consigo sair desse pensamento, que negócio é esse? É para ficar esperto, né? A gente tem que ficar esperto, porque não tem lógica um negócio desse. Isso aí tem coisa aí. Então é ficar atento, faz uma prece, desliga desse pensamento, faz uma meditação, e aí os mentores vão te ajudar, você sai do corpo, vai trabalhar, e até vão dissolver esse troço aí para você ficar livre disso. É um exemplo, né? Bom, uma outra coisa, implantação de clima de medo, né? Sabe? A pessoa ficar com medo das coisas. Também isso aí pode ser, né, o obsessor que esteja agindo. Então a pessoa fica com medo até de viver, né? E em alguns casos entram em síndrome do pânico. Aí eu já vi casos de pessoas que não conseguem nem sair de casa. Aí tem que procurar psiquiatra, tomar medicações fortes. A pessoa fica, inclusive, afastada do trabalho, né? O médico, às vezes, dá 90 dias, e vai depois dá mais 90, que a pessoa né? não sai do quarto. Não é que não sai da casa, não sai do quarto. Medo, um pânico terrível. Na casa espírita, então, não vai mais. Isso aí que não vai mais mesmo, né? Por causa do medo. Então, implantação de medo na pessoa, e se a pessoa tiver o mínimo de razoabilidade, ela vai ficar que o medo é infundado. É um medo infantil. Mas que medo de quê? Né? Porque a criança até justifica. Ouve barulho, fica assustada, ouve um raio, fica com medo, ou entra debaixo do cobertor, como se ficar debaixo do cobertor fosse impedir o espírito obsessor de estar ali, né? O espírito obsessor, ele atravessa a parede, não vai atravessar um cobertor. E a pessoa pensa que cobrir a cabeça, e aí eu estou protegido aqui desse espírito. Mas nós sabemos que não, né? Então, implantação de clima de medo é um negócio que precisa também observar, porque esse medo, se a pessoa pensar bem, ele é totalmente infundado. Não tem motivo para ter medo, né? Mas eu estou andando aqui, está vendo alguém lá atrás. Gente, né? Não tem razão de ser. Então aí fica morrendo de medo, cria fantasia, coisas que não existem. Uma outra coisa, plasmagem de formas dantescas, né? Então, nós sabemos que nós saímos do corpo, sempre, toda noite, nós não ficamos no corpo. Quando o corpo dorme, nós saímos do corpo. Vai ficar fazendo o quê ali no corpo? E aí tem um obsessor ali que ele, né, quer prejudicar a pessoa. O que ele faz? Ele faz uma transformação no corpo espiritual dele, não é? Cria uma metamorfose com uma forma que a pessoa sinta medo, né? Então vamos dizer que ele faça uma transformação no corpo espiritual dele para ficar com uma aparência demoníaca, né? E a pessoa está saindo do corpo, vê logo na frente um ser assim, a pessoa vai morrer de medo e volta para o corpo correndo, acorda assustada, acorda suando frio, morrendo de medo, não é? E fica nesse estado assim de medo, né? Depois também. Então é preciso a gente também observar isso, né? E aqui tem um outro assunto também que é uma coisa que eles costumam fazer, implantação de clima de briga, né? Que é mais ou menos o que eu tinha falado no começo. Então, um clima de briga, um clima de divergências dentro do lar, no ambiente de trabalho, às vezes no ambiente até religioso, na casa espírita e tal, gera aquele ambiente de briga, de dissensões, e a pessoa acaba tendo que se afastar dos ambientes que são importantes para ela, que são inclusive alguns de proteção,
e a pessoa sozinha é mais fácil, inclusive, depois ela ser acessada pelos espíritos. Uma outra coisa é uma exploração da baixa autoestima. Então, eles vêm e implantam uma ideia de autoestima baixa. Então a pessoa começa a pensar, mas eu não consigo, é difícil, eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir. Essas ideias, né? É de baixa autoestima, que a pessoa se diminui. Ela perde a confiança, ela fica sem autoconfiança. Mas esse emprego aí eu nem vou lá, nem vou mandar currículo porque eu não vou conseguir. Nossa, mas tem tanta gente, como é que eu vou conseguir? Não é? Não é? Tem 50 pessoas, eu não vou nem tentar. Né? O vestibular eu estudei, mas é tão difícil passar para essa no Enem. Eu não sei nem se vou tentar porque é muito difícil. Eu não consigo, eu não vou conseguir, ninguém me ajuda. Né? Ninguém me ajuda, e a pessoa entra na vitimização também. Eu faço as coisas, mas eu não consigo resultado, ninguém me ajuda na minha casa, não é? Eu sou um coitado. E entra nesse processo de coitadinho, de vitimização, de baixa autoestima. E o que acontece nessa circunstância? A pessoa entra nesse processo de baixa autoestima, o padrão vibracional dela vai baixar, vai cair, vai ficar muito baixo. O que vai facilitar ainda muito mais esse espírito, como se diz popularmente, deitar e rolar. Ele vai encontrar um campo fértil, um campo aberto para ele fazer tudo quanto quiser com a pessoa. A pessoa vai virar gato e sapato na mão desse espírito. Então, é necessário que tenhamos autoconfiança, né, para que possamos ter autoestima, autoestima alta e não baixa estima. Também uma coisa que acontece, que é muito explorado, são reminiscências do passado. Então, suponhamos que aconteceu alguma coisa lá atrás, que o passado pode ser um dia de ontem, pode ser uma semana, pode ser há um mês, pode ser há um ano, pode ser há 10 anos, passado. Vamos pensar assim, né? Suponhamos que passou aí alguns dias, que alguém foi lá na sua casa, bateu lá e pediu um copo de água. E você estava ali com pressa, e, né, viu a pessoa lá e tal, e falou assim, eu não tenho água nenhuma não, pode ir embora. Né? Suponhamos, eu não estou dizendo que vocês vão fazer isso. E a pessoa baixou a cabeça e foi embora. Aquilo, depois que a pessoa foi embora, gerou em você um sentimento de culpa. E você começa a pensar, puxa vida, né? Que custava eu parar aqui que eu estou fazendo e dar uma água para a pessoa. Mas tudo bem, a pessoa foi embora, tal, beleza. Está tudo certo. Já passou uma semana, mas esse obsessor, esperto, que já fez curso de obsessor. Vocês sabiam, gente, que tem curso de obsessor? Vocês não sabiam? Então eu vou contar para vocês. Lá no umbral baixo, nas cidades umbralinas, nas cidades trevosas, assim como nas colônias espirituais tem curso para mentor, lá embaixo tem curso para obsessor. A pessoa ela quer aprender as técnicas para o obsessor. Ela faz um curso, fica especialista. E aí ela vai colocar em prática tudo que ela aprendeu para prejudicar as pessoas. Bom, então esse espírito obsessor, ele chega e percebe ali, lá naquela parte, ali naquele campo da mente da pessoa, aquela situação que a pessoa ficou ali com um sentimento de culpa. Aí esse obsessor chega e vem e coloca uma ideia. Mas não custava nada ter dado um copo de água para ele, né? Olha só a sutileza. Que eles não vêm com tudo, não, gente. Eles vêm assim, sutil, joga uma ideia. Porque a ideia, quando ela... Porque o que acontece? O obsessor, ele não entra no corpo da vítima dele, do obsediado. Ele não entra, ele fica ali. E ele pensa... Primeiro ele tem que criar um elo de ligação. E aí ele conseguiu isso, suponhamos que ele já conseguiu isso. Então ele já fez um elo de ligação. Tem um fio fluídico que sai da mente dele e vai até a mente da pessoa. Aí ele tem a ligação fluídica. Significa que
Quando ele estiver emanando um pensamento, esse pensamento vai lá na mente da pessoa-alvo. E a pessoa vai compartilhar esse pensamento do obsessor como se fosse o seu próprio pensamento. Daí o obsessor fala assim, ele pensa assim, puxa vida, né? O que é que custava parar ali um segundinho que está fazendo para dar um copo de água para o coitado? Jesus falou sobre isso, que nós deveríamos dar pelo menos um copo de água. Então, essa pessoa que nós não demos a água, é como se nós tivéssemos negado a água para Jesus. Você já pensou um pensamento desse na sua cabeça? O sentimento de culpa que isso vai gerar, um sentimento de culpa, como se você tivesse negado um copo de água para Jesus, nossa, isso aí arrebenta com a pessoa. Pessoa que tem boas intenções, né? Que se não tiver boa intenção também, ela vai falar, esse cara é que se vire. Não dei, não dou mesmo e pronto. Mas não estamos falando disso. Falando da pessoa que quer melhorar, que quer, né, mudar, transformar. E aí joga esse pensamento. Nossa, quebra a pessoa. E a pessoa fica com aquele, meu Deus, por que eu... E aí começa, aí o que vai acontecer? O padrão vibracional da pessoa vai cair. E aí ele entra com mais um caminhão de coisas para prejudicar a pessoa ainda mais. Para baixar a autoestima, né? Para fazer a pessoa se sentir a pior pessoa do mundo. Enquanto não é nada disso, né? Porque o que aconteceu, tudo bem, que a pessoa podia ter parado e lá feito, mas aí já aconteceu também, porque não adianta a gente ficar com sentimento de culpa por uma coisa que já aconteceu. Porque você não tem como voltar lá e arrumar. O que pode fazer? Se voltar a acontecer uma circunstância semelhante, eu vou agir diferente da próxima vez. Ponto, encerrou aqui, fim. E tira essa ideia da cabeça. Fazendo assim, porque não adianta ficar, não, mas eu não fiz, não fez, não fez. Não fez, não fez, fazer o quê? Mas devia ter feito? Devia ter feito, mas não fez. Numa próxima vez faz e pronto. Nós não somos perfeitos, nós somos espíritos imperfeitos. Por isso que a gente reencarna no mundo de expiações e provas ainda. O importante, como diz Kardec, é que o espírita é reconhecido pelos esforços que faz para se melhorar. Pelos esforços que faz. Então, o espírita é aquela pessoa que já percebeu que tem muito para melhorar, que ainda falha, que ainda tem erro, e ele se esforça para melhorar, ele não fica parado. Ele percebe alguma falha nele, ele trabalha naquilo para melhorar. Então é isso, não é? Naquilo que nós falhamos, vamos buscar na próxima vez essa que vai surgir, inevitavelmente. Isso é certeza 100% que vai surgir. Aí a gente faz de outra maneira, melhor. Bem, gente, eu ia também abordar um outro assunto, mas não vai dar tempo não, porque acaba que ele é um assunto amplo também, que é ações nossas que podem fazer que nós cresçamos espiritualmente, né? Que nós nos iluminemos. E não, infelizmente, eu não vou conseguir abordar, porque são vários itens, então eu acho que vou deixar para a semana que vem. Então, hoje, nesta semana, a gente abordou, né, ações dos obsessores que nos põem para baixo, que nos prejudicam, né? Nos afundam, vamos dizer, né? Então, na semana que vem, eu vou abordar atitudes nossas, ações nossas, né, que nos iluminam. Então, é o contrário do que nós estamos abordando hoje. Então, aí a gente vai se auto-iluminar e vai sair do sofrimento, tendo essas atitudes que na semana que vem eu vou abordar, tá bom? Eu agora vou precisar sair, tem outro compromisso agora, tá bom? Eu vou então me despedindo de vocês, a gente vai fazer uma prece e daí a gente encerra aqui, tá? Fechar os nossos olhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus. Muita paz e muita luz, fiquem com Deus, um beijo no coração. E aqui, pelo Facebook,
nas lives até a quarta-feira que vem. Para os que vão participar amanhã do trabalho na Casa Espírita, até amanhã. Fiquem com Deus.